específico de tontura, que é uma queixa comum e bem conhecida da população em geral. Pode ter várias causas, entre elas um problema do ouvido interno. Para uma conversa sobre este problema de saúde, temos connosco agora, através da videochamada, o Dr. Lionel Luís, diretor do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Santa Maria. Muito obrigada por estar aqui connosco. As lesões que afetam o sistema vestibular, que é o conjunto de órgãos do ouvido interno, provocam tonturas, desequilíbrios, enxaqueca vestibular? Bom, é de facto um tema extraordinariamente complexo, mas ao mesmo tempo extraordinariamente simples e comum. De facto, quase todos nós vamos durante a nossa vida passar por um episódio destes, pelo menos. Lamentavelmente existem muitas pessoas que têm vertigem recorrente, que vão sofrer vários episódios deste tipo de afecção e que, no fundo, irão reconhecer uma coisa que logo desde o início das suas vidas acharam muita graça. Todos nós, enquanto miúdos, achamos graça de andarmos à volta sobre nós próprios, girarmos, e depois, ao parar, sentimos o mundo a rodar. Sabemos que é uma ilusão, por vezes desequilibramos, caímos na relva e rimos imenso porque achamos graça a esta ilusão. Já não achamos graça nenhuma como de uma forma espontânea, acordamos à meia da noite ou durante o dia, estamos a trabalhar e de repente o mundo começa a girar. Essa afecção, efetivamente, pode ser causada por coisas tão simples como uma vulgar enxaqueca, podem ser causados por um tumor no ouvido interno, podem ser causados por um acidente vascular cerebral, que ainda é a principal causa de morte em Portugal, e, portanto, há uma variedade muito, muito grande de afecções relativamente benignas e de outras extraordinariamente malignas, porque fazem perigar a vida e que se traduzem exatamente neste mesmo sintoma todos nós conhecemos desde crianças, a ilusão de movimento. A vertigem acaba por, apesar dessas causas todas que enumerou, ela manifesta-se da mesma forma. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Dou-lhe um exemplo, muitas vezes as pessoas ficam extraordinariamente preocupadas com coisas como a náusea, os vômitos, o desequilíbrio, o cansaço extremo após um episódio destes. Bom, pense, por exemplo, que uma afecção que toda a gente conhece, o enjoo de movimento, quando estamos num autocarro ou quando estamos em mar alto, se efetivamente o estímulo for suficientemente forte, vamos enjoar, vamos ficar muito nauseados, vamos vomitar mesmo, vamos ficar desequilibrados, vamos ficar extraordinariamente cansados e, portanto, todos esses sintomas acompanhantes, não é? São sintomas acompanhantes que acompanham essa afecção, seja ela qual a origem. Portanto, tanto num acidente vascular cerebral como numa inflamação ao nível do nervo vestibular, como na doença de Meniere, que é uma doença tipicamente do ouvido, um glaucoma do ouvido, um aumento da pressão dentro do ouvido interno, seja qual for a afecção, se de facto a vertigem demorar suficiente tempo, se a ilusão for suficientemente forte, todas elas vão causar os mesmos sintomas acompanhantes, que muitas das vezes são aqueles que mais preocupam o doente. Não tanto a ilusão de movimento, mas exatamente a náusea, o vômito, esse mal-estar, essa situação, essa sensação de morte iminente com que, lamentavelmente, os nossos doentes ficam. Digamos que então o tratamento e a resposta é diferente também consoante a causa. Exatamente. Como é que se trata, como é que se controla, qual é o sinal de alerta? Porque de repente nós acordamos com vertigem, vamos dar um tempo para ver se passa, tomamos qualquer coisa, mas se persistir é sinal de alerta. Exatamente. Qualquer doente, um primeiro episódio de vertigem ou de tontura é um sintoma de tal forma preocupante que efetivamente deve procurar ajuda, em primeiro lugar junto do seu médico de família, referindo os sintomas que o afetam e, se necessário, efetivamente, para um médico otorrino ou para um médico neurologista que se dedique a esta área, porque, de facto, é uma área de especialização dentro de cada uma das especialidades, da otorrino e da neurologia. Em Portugal, especialmente da otorrino. E, portanto, é necessário investigar, perceber se é um episódio que é facilmente evitável, prevenível, muitas das vezes não tanto com medicação,
dou-lhe um exemplo que é extraordinariamente comum, como referia no início da peça, a enxaqueca. Nós recebemos muitas das vezes doentes que sofrem de enxaquecas desde a adolescência, têm agora 40, 50 anos, têm uma crise de enxaqueca 1, 2 vezes por semana, mas isso nunca os levou a procurar ajuda junto ao médico, porque já estão habituados, é normal. Quando têm o primeiro episódio de vertigem, mesmo neste contexto da enxaqueca, é aí que efetivamente procuram o médico. E ainda bem que o procuram, porque de facto nós conseguimos, com alterações da nossa vida, alterações do sono, com alterações de dieta e, por vezes, associando medicamentos, conseguimos melhorar muito a qualidade de vida destes doentes, porque conseguimos parar com a enxaqueca, conseguimos parar com a tontura e a vertigem e conseguimos normalizar o sono. Portanto, por vezes, só com alterações de dieta e com alterações do sono, conseguimos esta maravilha em termos de qualidade de vida. Quer dizer que há patologias destas que têm, de facto, cura? Exatamente. Tem pelo menos ou cura, em alguns casos, noutros um controlo, como um controlo que temos para outras doenças crónicas, como a asma, por exemplo, não é? Se as pessoas não tiverem crises, estão bem. É como se não tivessem a doença. Muito obrigada, Dr. Leonel Luís, por ter estado connosco e pelos esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigada. Muito obrigado.